Rally da Madeira a manter o figurino de edições anteriores e, como se viu e ouviu, a decorrer de forma impecável, logo a merecer nota bastante elevada. Ainda bem que assim aconteceu. Se na Madeira as alterações estruturais foram mínimas, a equipa que ganha não se toca, para o próximo Rally de Portugal, vindo do Porto, anunciam-se bastantes mexidas. São as alterações determinadas pela nova regulamentação do Mundial de Rallys, que obrigam César Torres e a sua equipa a alterarem o traçado da nossa grande prova. César Torres, boa noite, obrigado por ter vindo. De facto, um rally que vai ser virado quase dos pés para a cabeça. Não direi tanto, e de facto fez bem a mencionar o célebre ditado que a equipa que se ganha não se toca. Também, se isso se aplicasse na íntegra, também não tocaríamos, muito embora nós pensemos que não há nenhum rally que não deva ter mutações de um ano para o outro. As provas têm muito... Eu sempre disse, quando se estrutura uma prova, pensamos que ela é a prova ideal e muitas vezes antes dela sair para a estrada já a faríamos de uma maneira diferente. Mas este ano, de facto, para 1993, estamos a trabalhar de uma forma diferente, porque há regras novas que impõem que apenas uma vez haja alterações de piso de alcatrão para a terra e que não haja, por exemplo, provas de alcatrão no meio de várias provas de terra. Isso obriga-nos, consequentemente, a tal alteração do figurino, do rally. Eu não direi uma grande alteração de figurino, porque ao fim e ao cabo o número de etapas será o mesmo, os locais de início e final da etapa serão os mesmos. A primeira etapa, que vai de Lisboa, do Estoril até à Póvoa de Varzim, com uma neutralização em Arganil, mantém-se com uma pequena alteração de não haver a prova de São Gião. A segunda etapa, aí sim, começam a haver algumas alterações, parte delas ditadas pelas regras de não poder haver o tal tipo de pisos. Mistura de pisos. César, mas antes de prosseguir, depreende-se as suas palavras que, portanto, a super classificativa do Jamor vai desaparecer. Vai desaparecer. Porque também a nova regulamentação obriga que os rallies sejam mais curtos. Não tão só, essa é uma das razões, era preciso reduzir um dia de estrada e, por consequência, foi preciso anular esse dia de terça-feira, mas porque, de facto, era uma prova de terra que depois se seguia uma série de provas de asfalto. Como lhe ia dizer, na segunda etapa, temos a super especial de Lousada, temos uma prova nova em Felgueiras, em que houve um enorme empenhamento da Câmara Municipal. A prova o traçado ainda nem estará concluído, mas está, grande parte dele, já passámos por lá e encontra-se em condições de ser reconhecido. Temos as provas da zona de Faf. A prova de Vieira do Minho é diferente, porque, como sabe, mais de metade da prova era em asfalto. E agora será toda em terra. Regressamos à prova de Arcos Portela, também começando mais tarde do que se começava anteriormente, porque a primeira parte se encontra asfaltada e, finalmente, em Ponte de Lima, abandonaremos a descida em asfalto que se fazia que se fez este até ano. Agora, exato. A terceira etapa é muito igual à das edições anteriores, tem novamente as passagens por Faf, tem cabeceiras de basto, tem Carvalho de Rei e Aboboreira. Houve a supressão da prova de Armamar, exatamente pelas razões já descritas. Viseu é encurtado? Viseu é ligeiramente encurtado, não tem a parte final em Alcatrão. Criámos uma prova que já se fez em anos anteriores, que é a prova de Nogueira, em que a única parte crítica que essa prova nos oferecia era uma reta extremamente longa, e nessa reta foram criadas duas chicanes, que de resto não foi muito difícil, porque havia caminhos alternativos, e com o apoio da Câmara de Viseu foram criadas essas duas chicanes. Finalmente... Tal como nos circuitos da velocidade. Não é bem como a chicane de Hockenheim, mas enfim... Isso é parecido. Na quarta etapa nascia logo o problema de toda aquela zona de Arganil, da dupla passagem. Que teve que ser alterada. E aí, de facto, dado o empenhamento que tinha havido da parte da Câmara de Oliveira do Hospital e que perdeu a prova de São Gião devido à ligação difícil que havia em terra antes de chegar à prova, fazemos uma prova em terra em Alvoque das Várzeas, segue-se uma prova que se denominará Malhada Chã, que vai terminar, começa muito perto do sítio onde também começa a prova do Piódon, mas em sentido oposto, é evidente, e vai terminar em Porto da Balsa. A prova de Arganil Alqueva é praticamente a mesma, uma pequena alteração, mas na ordem dos 2 km. E Focos Comial, isso sim é uma completamente nova, é a prova mais longa do rally, que vem praticamente, depois de Selada das Eiras, vem praticamente até Arganil,
e antes da Lomba entra num caminho completamente novo, que sai em Selavisa e que faz a prova que o ano passado se eliminou Linhares em sentido oposto para ir terminar no Colmeal. Depois há a Pampilhosa, há a Moreira, há Losan-Relvas, que é uma recuperação de uma prova clássica do rally, exatamente, mas que neste momento há nada menos de 3 câmaras envolvidas na recuperação da estrada, que é a Câmara da Lausanne, a Câmara de Miranda do Corvo e a de Penacova, e finalmente teremos Abrantes e Coruche, em que na parte final também Coruche, porque é alterado, porque está a beneficiar para os habitantes do asfaltamento, e isso fará com que utilizemos uma versão que já foi de resto usada na Volta a Portugal, salvo erro, há 3 ou 4 anos, em que não diminui a extensão da prova e até reduz a velocidade média da prova, e que vai terminar exatamente no mesmo sítio onde terminava anteriormente, só apresentando os carros vindos do outro lado. De onde é isto, portanto, em traços gerais, o novo figurino do Rally de Portugal de 93. Exato. Uma vez mais, você não tem nos seus planos a inclusão de classificativas de Sintra? Não, neste momento ainda não temos, e posso lhe dizer que em 1993 o Rally de Portugal vindo do Porto não terá as classificativas de Sintra. Nós nunca escondemos a ninguém que continuamos a sofrer de um trauma de Sintra. É verdade que... Eu penso todos nós, não é? Eu penso que sim. É verdade que todos os anos essa ideia nos vem à cabeça, e é muito possível que uma das provas, do conjunto das 3 provas, que se fazia nunca às 3 provas, e apenas numa passagem, venha a ser incluída em futuros traçados. Mas para isso, mais uma vez, vai ser necessário um grande empenhamento, por exemplo, do município de Sintra. Nós, como poderá calcular... Desculpa interrompê-lo, César. Você tem falado do empenhamento de todas as câmaras ao longo do país, que de facto é uma realidade. Ao longo destas edições todas tem colaborado de que forma com o Rally, arranjando estradas, arranjando novos percursos, arranjando alternativas. Eu penso que Sintra também não será uma exceção. Não, mas há câmaras que, entre todas as que, por aquelas por onde o Rally passa, que têm um empenhamento maior do que outras. E, por outro lado, é evidente que o número de solicitações que nós temos para realizar provas de classificação, diria que o Rally teria que demorar mais, não de ser reduzido de um dia, mas aumentado de 3 ou 4, o que é evidente não ser possível. Mas, de qualquer maneira, na verdade, também lhe digo, e sem que isso constitua nenhuma crítica aos responsáveis da Câmara de Sintra, que também não houve um contacto que nos levasse a abandonar definitivamente a ideia, não é? Nem a abandonar, nem a ficar entusiasmados a curto prazo. De onde aguardemos, acho que para o ano há alterações na composição dos municípios, pode ser que esse problema se possa resolver. Bom, César, ainda relativo ao Rally de Portugal, a cerimónia final de distribuição de prémios, que eu penso que é uma cerimónia que deve ter bastante dignidade e até, digamos, atrair mais público, tem passado um bocado despercebida às pessoas que naquele domingo de manhã, final do Rally, ali aparecem para ouvir um pouco da música, o hastear das bandeiras, a entrega dos prémios. Eu não direi que é uma operação clandestina, mas o público praticamente não pode participar nessa cerimónia. Já pensou estruturar de forma diferente esse cerimonial, que é tão importante em outras provas do Mundial de Rallys? O público poder participar pode. A grande verdade é que não tem de manhã mas está longe do acontecimento, o público não pode estar ver. Mais próximo. Não, na distribuição de prémios há uma bancada onde o público se pode perfeitamente instalar. De qualquer maneira, é um problema que também estamos a rever, sendo certo que a chegada será no mesmo local onde tem sido, a distribuição de prémios, estamos a ver qualquer outra alternativa que se apresente como mais bonita para a consagração dos vencedores. Uma das razões que nos tem levado a escolher aquele local é o facto dos concorrentes poderem apresentar com os automóveis. Mas isso, no fundo, também não é tão importante para uma distribuição de prémios que seja essencial que se passe assim. É um dos problemas que estamos a analisar e que eventualmente será objeto de mudança. Bom, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença neste estúdio esta noite de rotações para lhe falar um pouco do futuro, quer em termos de rallies, quer em termos de velocidade. Teve uma reunião preparando já o futuro. Será que nos pode dizer alguma coisa, começando, e já que estamos nesta disciplina, os rallies da nova época, mesmo número de provas, menos provas, a sugestão dos pilotos de alguns verem esse número reduzido para evitar tantas despesas irá ser satisfeita?
A inclusão, por exemplo, do Rally das Camélias na próxima edição do campeonato, o próprio Algarve, que estamos a poucos dias e está em dúvida. Bom, eu quero dizer que não há decisões definitivas sobre que se possam extrair das reuniões que tivemos para preparar a nova época de automobilismo. Houve já de facto 2 reuniões em que foram analisados os diferentes aspectos que se ligam às várias disciplinas do desporto automóvel. Em algumas delas haverá necessidade de nos reunirmos com os representantes das marcas para analisar melhor esses problemas. Com outras, não deixaremos também de chamar os representantes dos pilotos para trocarmos impressões sobre isso. Neste momento, eu quero dizer que pensamos que a redução dos custos nos ralis vai passar por uma redução do número de pneus a poderem ser utilizados em cada rally, regra que de resto existe neste momento em França e que poderá ser aplicada a todas as provas que não estejam incluídas no Campeonato do Mundo ou no Campeonato da Europa. Vai haver locais definidos de assistência para evitar que cada equipa tenha que ter 5 ou 6 carrinhas de assistência e possa eventualmente fazer a assistência com 1 ou 2 carrinhas. Vamos procurar, por esse caminho, reduzir os custos de participação nos ralis do Campeonato Nacional. E, por exemplo, a extensão das provas e até no próprio percurso, utilizar-se o chamado sistema de ronda também não será, ou não serão medidas, melhor dizendo, que possam diminuir estes custos? Nós pretendemos que as provas não integradas nos campeonatos da Europa ou do mundo não tenham mais de 400 km. Pretendemos que o roadbook não seja dado com mais de 15 dias de antecedência. Procuramos exatamente que não haja tantos treinos e, por consequência, que se reduzam os custos de participação. No que diz respeito, por exemplo, aos campeonatos de iniciados, vamos, em 1993, interditar a utilização dos pneus slick, vamos limitar o campeonato a 2 litros de cilindrada, vamos marcar o máximo de 6 pneus e vamos também marcar locais fixos de assistência, porque é para nós, de certo modo, ilógico que um iniciado comece por ter um carro de alta cilindrada e possa começar logo aí de meios a corrida ao armamento. Não estão ao alcance da maioria, não é? Sim, é verdade. E na velocidade? Na velocidade, ao contrário do que muitas vezes tenho ouvido, não existe uma crise pelo menos tão evidente quanto poderá ter acontecido no Campeonato Nacional de Rallys. O que existe foi uma transferência de opção dos concorrentes. Repare que nós temos mais licenciados a praticar o Campeonato Nacional, as provas que estão integradas no Campeonato Nacional de Velocidade, que em anos anteriores, só que eles estão a participar em troféus. E é lógico que os troféus são mais baratos e proporcionam maiores prémios. Nós já demos um passo importante há 2 anos nessa matéria, ao transformar o troféu da Fórmula Ford num campeonato nacional. E é muito possível, e é por isso que eu lhe digo que terão que ser ouvidas as marcas, porque isso talvez tenha algum maior envolvimento para eles, mas terá com certeza muito maiores vantagens para eles, que venha a haver em Portugal campeonatos de cada marca que hoje está a fazer um troféu. Sim. Por outro lado, tive recentemente conversações com responsáveis da programação desta casa, não só da programação, para que possa haver transmissões integradas no troféu, por exemplo, de parte dessas corridas, o que levará as marcas a um maior interesse. É evidente que terão que dar uma maior contribuição, mas também tirarão maiores proveitos. E isso sem dúvida, não é? Isso é evidente. E isso é um passo que lhe adianta em primeira mão, mas que não é nenhum segredo, porque foi tratado com responsáveis desta casa. Eu sei. Em relação à Fórmula 4, que vai ganhar, eu penso que um novo fôlego, e é para todos os efeitos... Já ganhou este ano. Já ganhou, e de que maneira? Mas no futuro, eu penso que com o novo aumento de cilindrada e até com a nova concepção dos carros, pode ganhar um fôlego ainda maior. O Automóvel Clube de Portugal irá empenhar-se também em cada vez mais atrair gente para essa disciplina, que no fundo é uma disciplina de iniciação. Bom, como pode calcular, quando nós abrimos a porta a que os pilotos, a partir dos 16 anos, possam competir na Fórmula Ford, é um grande passo, sem dúvida. É um passo para que os jovens se venham a dedicar-se a essa modalidade e que não fiquem eternamente no karting. É evidente também que houve uma altura em que a Fórmula Ford sofria quanto a nós de um mal que era a presença de consagrados a fazê-lo. Isto hoje não acontece. Sim. E é salutar que não aconteça. Muito bem. César Torres, resta-me agradecer-lhe ter vindo esta noite de Hortações, deixar aqui os esclarecimentos e, ao mesmo tempo, ter divulgado as novas linhas e o novo figurino da edição de 93 do Rally de Portugal Vinho do Porto. Muito obrigado. Obrigado.